Olá, mais uma vez aqui para falar do ICC, Índice de Confiança do Consumidor da Ipsos e das preocupações com o Diego, eu, Rafael. Diego, esse mês, eu acho que a gente tem até um ponto assim que falar menos do indicador do mês, que chegou a 53, a gente cresceu 0,6 em relação ao mês passado. Quando eu olho o indicador de confiança neste ano, neste primeiro semestre, a gente fechando o primeiro semestre, a gente tem 5 vezes o indicador acima da linha de neutralidade. Então, a gente tem apenas abril, um indicador que chegou ali no pessimismo, que a gente chama. E quando a gente compara com o primeiro semestre do ano passado, o primeiro semestre ele foi de muito maior volatilidade. Teve 3 pontos na casa do otimismo, 3 pontos na casa do pessimismo. Então, isso traz para a gente um pouco da leitura de que o mood do brasileiro, de certa forma, ele está num mood positivo. Né? Como você percebe isso, até correlacionando com as preocupações? Sim, um bom ponto, Rafa. Eu gosto também de olhar um longo prazo de um ano. Não só a gente teve 5 meses dos 6, como você bem mencionou esse ano, acima da neutralidade de 50, tanto quanto a gente tem hoje um indicador de confiança que é equivalente a um ano atrás. Então a gente está num cenário que no longo prazo o Brasil se mantém moderadamente otimista, né? A gente não tem um estouro do otimismo, mas a gente está marcadamente acima da linha da neutralidade num longo período. Claro que tem contrastes, né? Quando a gente tem um otimismo moderado, a gente vai ter algumas faixas da população que elas estão mais pressionadas e mais pessimistas, algumas faixas da população que elas vão estar mais otimistas, ou inclusive para diferentes tipos de comportamentos de compra e de consumo. Tem algumas compras e consumos mais pressionados e outras menos pressionados. Então a gente, mas de maneira geral, o que é interessante é que a gente está num momento de um otimismo moderado e de estabilidade, que é um momento onde a gente se permite como também planejadores de negócio e tudo mais, tomar decisões com um pouco mais de margem de segurança. E tem sido um momento de resiliência, se a gente fosse resumir, né? Porque você pega Brasil 25, primeiro semestre, segundo semestre, primeiro semestre de 26 e compara com o mundo, né? Você tem outros países aí com muito mais criticidade para gerenciar. A influência da guerra na Europa, as medidas que Estados Unidos acaba tomando, que no final das contas acaba prejudicando um pouco o governo, né? E acho que tem um ponto da relação do índice de confiança com as preocupações. Quando a gente olha as preocupações, a gente tem comentado um pouco, né, quando a gente conversa sobre isso, a gente tem 6 preocupações no topo ali que elas são quase que duplas, né? Tem corrupção com crime e violência primeiro e segundo lugar, depois você tem pobreza e desigualdade seguido de saúde, que também estão conectados, e depois, num terceiro bloco, digamos assim, impostos e inflação. Então, quando eu leio o índice de confiança, eu olho muito de que hoje a influência está muito mais voltada ao midiático ou às questões estruturais de uma notícia de corrupção que sai aqui e ali, do que uma inflação, por exemplo, né? Como você percebe? Então, é interessante tanto o cenário local comparado com o cenário internacional, né? A inflação hoje, se a gente pegar a média dos 30 países onde a gente entende as preocupações do humor da população, a inflação é o número 1 mundial, preocupação. A gente tem muitos países que a gente acharia muito estranho, mas que apesar disso elas têm como principal preocupação a inflação, como Estados Unidos, a França, a Austrália. Se você vai ver a inflação real naqueles países, a inflação real é um dígito baixo, mas mesmo assim contribui muito para o humor negativo social, porque é uma coisa a qual eles não estão se acostumados. A gente tem tido ao longo deste ano algumas revisões por parte do Banco Central em relação a prognósticos de inflação, mas ainda assim são números relativamente baixos para o que a população brasileira nós estamos acostumados aqui historicamente. Então ele não retrata um aspecto negativo do humor social. Porém, a gente tem tido outras coisas que é como se fosse que a gente está cansado de ver. Então, questões relacionadas à segurança, tanto segurança pública, segurança privada, cibersegurança, transparência, como a gente está falando de corrupção, a gente tem um escândalo atrás do outro sem resolução e são preocupações que permanecem no topo do humor social, né, que contribuem negativamente para o humor. Assim como também, como você bem comentou, a pobreza e desigualdade, que eu classifico isso muito como acesso, né?
A gente sente que não tem acesso às coisas que a gente precisa, a gente sente que não tem acesso pelo valor que as coisas custam. Então é um grande xadrez que hoje tanto empresas como instituições eles têm que brindar para a população, buscando traduzir sua promessa de valor de uma maneira segura para o consumidor, de uma maneira transparente, que ele esteja sentindo que ele está sendo tratado de maneira justa e com acesso ao valor que ele precisa. Então é uma equação bem interessante para se fechar aqui no Brasil. No ponto de vista, para a gente fechar aqui, no ponto de vista de experiência, né, da nossa área de experiência que eu lidero, quando a gente fala com os clientes, eu tenho sentido muito uma racionalidade sobre o que a gente está vendo, né, no Brasil nesse momento. Ano passado se pensava um otimismo muito grande de atingir números maiores, setor automotivo, a gente falou muito sobre isso, eu e o Marcelo. Então eu tenho sentido que este ano, da maneira como ele começou e da maneira como ele está, como você está falando, né, o Brasil não está crítico como outras regiões. Trazendo para o lado dos clientes, né? Eu falei um pouco aqui de experiência. Como você percebe este momento, fechando esse semestre, como mensagem final aqui desse bom, eu vou trocar aí não só uma mensagem final, eu acho que eu tenho duas aqui para dizer. Uma primeira, queria dar de contextualização, que você tem falado muito de internacional. É interessante ver que no índice de confiança, ao longo do último ano, 15 dos 30 países que a gente vai acompanhando, eles tiveram declínio. Caiu o índice de confiança do ano passado para esse. O Brasil, ele está estável, como a gente falou, está estável num otimismo. O Brasil hoje ocupa o ranking número 6 mundial dos 30 países em otimismo em termos de índice de confiança. Então, realmente, a situação de contexto global e o contexto que a gente tem trazido de crises econômicas, políticas, conflitos bélicos, eles sim têm impactado muito mais para fora do Brasil. E agora, todo esse tipo, muitas dessas coisas que aconteceram no início deste ano, Venezuela, o Irã, tudo mais, a gente não sabia que aconteceria no planejamento dos negócios, agora conectando um pouco para este ano. E a gente tinha muitas perguntas dos nossos clientes em relação a como esse ano poderia ser. E realmente a gente percebia que era um ano para ser moderado de maneira otimista, otimismo moderado. Porque a gente está hoje num momento onde o Brasil tem características para demonstrar resiliência frente a todas essas, vamos dizer, instabilidades globais que vêm acontecendo. Tem resiliência para manter um consumo num nível moderado, mais crescente, tem resiliência para manter investimentos em alguns setores da economia que eles estão contribuindo de maneira progressiva. A gente talvez não esteja tão bem quanto a gente gostaria, mas a gente está melhor do que a gente sabe, do que a gente poderia. E isso contribui ao humor positivo. E assim, o que a gente acha é assim, a gente encontra um consumidor mais aberto para testar inovações, para dedicar tempo para novas experiências. Ele tem, claro, um certo nível de criticidade frente a esse humor, mas é um bom momento para a gente buscar esse engajamento com consumidores através de inovação e coisas novidosas que a gente possa trazer. E esse momento, por muitas vezes, pelo menos para mim, quando eu vejo um momento como esse, esta racionalidade permite que a gente tenha também, seja transportada para os negócios, né, para a gestão dos negócios. Bom, a gente no próximo encontro vai ter fechado a Copa do Mundo. Tomara que a gente tem 2 representantes aqui, Argentina e Brasil, sim, né? Tomara que a gente tenha algum ganhe essa Copa. E a gente vai estar no momento onde, na prática, a gente vai enfrentar um segundo semestre já de eleições. E a gente vai continuar acompanhando os índices por aqui. Boa. A gente se fala no próximo mês. Valeu, Rafa. Até mais. Até mais, gente.